Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje recebo Jéssica Rosa, empresária, mestranda em marketing estratégico e uma das principais referências do setor óptico brasileiro. Ela é fundadora da Difate Glasses, da Nória Ótica. Jéssica, ela é idealizadora também do programa Regeneração Ótica, movimento que busca transformar o mercado por meio de liderança, gestão e desenvolvimento de pessoas. Também criou um congresso, o Congresso de Ótica, que é uma iniciativa que fortalece o setor através da educação, inovação e também através do compartilhamento de conhecimento. Jéssica, eu quero te agradecer, é um prazer ter você aqui. Obrigada pelo convite, é um prazer, estar aqui conversando contigo, contando um pouquinho da nossa trajetória, desse movimento todo. Obrigada. Com certeza vai ser uma conversa muito rica, porque ela tem uma energia incrível. Nós estávamos aqui conversando nos bastidores, já tendo ideias, eu adoro gente que tem ideia. Ela é uma mulher, assim, dinâmica, ativa, que gosta realmente de gerar transformação. Então acompanhe esse episódio, que com certeza você vai aprender muito com o que ela vai trazer aqui. Mas vamos começar, eu queria que você trouxesse um pouco da sua história. Como é que você começou? Porque eu sei que é um trabalho que você faz desde a sua infância, ao lado do seu pai. Como é que foi essa vivência? Como é que despertou nessa paixão pelo empreendedorismo, por esse segmento? Conta pra gente. Bom, comecei com 12 anos de idade, já ajudando a família, nesse ramo. Então, óculos, já desde que eu era criança, já brincava com óculos, vamos pensar dessa forma. Mas eu sempre gostei muito da gestão. Eu me lembro, quando eu era criança, de brincar com calculadora, folha. Na época não tinha computadores ainda, não tinha tudo isso, mas eu sabia que era esse o meu caminho. Depois eu fui fazer administração, fui fazer gestão comercial, MBA, mestrado, toda nesta parte de gestão, porque eu sentia que para poder desenvolver essa empresa, de fazer ela crescer, eu precisava desse conhecimento. Então, óbvio que existe uma paixão, mas a gente precisa buscar através do conhecimento, estudar, se conectar com pessoas diferentes, e entender outras formas de enxergar as coisas, O meu pai e minha mãe não tiveram tantos estudos e foi algo que eu vi por diversas vezes, Ele muitas vezes contando dinheiro ali para sair viajar, para poder atender os clientes. E eu olhava aquilo e eu dizia, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser diferente. Então, o estudo foi uma forma de eu chegar nesse caminho. Eu entendi que para poder fazer algo diferente, pudesse ser um caminho, e foi esse o caminho que eu escolhi. Talvez existam outros, mas o caminho que deu certo para mim foi estudar, aprender e transformar, e foi ali que iniciou toda essa transformação, minha, da empresa. A gente passou a crescer, ter equipes, e aí foi assim que iniciou a Difate, pequenininha, uma distribuidora pequenininha, no início nem marca tinha. Quantos anos de mercado? São 26 anos. 26 anos de mercado, gente, isso é tempo. Eu estava comentando com ela que o legado por trás disso, Você ter uma construção, você ter uma longevidade, que hoje é muito desafiador para as empresas serem longevas. Principalmente quando a gente olha o segmento onde a gente vê tecnologia, startup, coisas surgindo a todo momento. E a longevidade de algo que envolve um produto físico, mas que envolve uma entrega de qualidade, que envolve uma curadoria. Tudo isso não é fácil. E você falou uma palavra-chave aqui, você falou sobre gestão. E quando você olha esse segmento, gente, olha essa palavra gestão. A palavra gestão ela é fundamental em todos os aspectos da vida, seja na vida pessoal, na vida profissional. Porque se a gente não tem essa organização, não tem gestão de todo o processo, de tudo que a gente faz, é mais difícil, Jéssica? É muito desafiador. E é isso que a gente enxerga hoje, não só no ramo óptico, mas no geral, dos negócios. As pessoas iniciam um negócio, têm essa paixão, porque é necessário ter essa paixão. Para qualquer negócio, a gente precisa colocar a nossa paixão. Mas, no final das contas, as pessoas se perdem porque não souberam a gestão. Não guardou dinheiro para o fluxo, achou que só abrindo, já no dia seguinte teria muitos clientes lá batendo na porta para comprar. E foi a partir disso, que essa vontade, de aprender, entender, porque é desafiador, sem sombra de dúvida. Mas a gente tem alguns caminhos, A gente pode aprender, a gente pode se desenvolver para poder diminuir esse risco, diminuir esse problema que pode. Mas é o que eu enxergo hoje no mercado, é exatamente isso, é a falta de gestão. Porque muitas vezes a pessoa tem aquela paixão, porque é necessário, A gente ter essa paixão, gostar do que a gente faz, ter um propósito. Todo mundo fala sobre isso, parece clichê,
mas a gente, que nem eu falo, né? A gente não pode ir atrás do dinheiro. O dinheiro ele tem que ser consequência. Então, eu acredito muito nisso, né? A minha vida inteira eu batalhei por uma gestão, por desenvolver pessoas, por me desenvolver, e as coisas foram acontecendo. Então, quando a gente corre muito atrás do dinheiro, ele foge. Então, a gente tem que mudar a estratégia, ir para a parte de gestão, olhar para as pessoas, né? Entender os processos da vida, vamos pensar assim, porque sem pessoas também a gente não consegue evoluir. Eu sempre falo que as pessoas que trabalham comigo hoje, se os negócios estão como estão, é porque eu tenho pessoas que apoiam, que estão nessa mesma energia, nessa mesma sinergia, acreditando nesse mesmo propósito, né? Porque senão a gente acaba sozinha, a gente até vai, mas é muito mais demorado. Você acabou de falar um pouco sobre gestão, sobre pessoas, sobre liderança também, porque a gente sempre olha o próximo nível das pessoas, né? E eu acho isso muito importante. Eu sempre busco olhar como é que eu levo para um próximo nível, porque assim também eu vou para um próximo nível. E quando meu time vai crescendo, eu também vou crescendo. E acho que espaços vão se abrindo. Agora, estando diariamente dentro do mercado óptico, visitando clientes, acompanhando de perto toda essa evolução do setor, quais foram os principais insights que ajudaram a construir a Adfat Glass e também a Nória Ótica? Lilian, eu vou ser, né, a falar exatamente a mesma coisa. Pessoas, de novo. Eu acredito muito nesse desenvolvimento, eu acredito muito na transformação das pessoas, e é isso que eu sentia e eu sinto que o mercado precisa, que a gente precisa olhar diferente para as pessoas que estão com a gente. O mercado óptico muitas vezes acaba que não consegue fidelizar o próprio funcionário, né? A gente precisa ter esse olhar para essas pessoas, porque são essas pessoas que vão atingir o cliente que tu quer. Então, muitas vezes a gente se preocupa com tudo, mas a gente não se preocupa com as pessoas que estão trabalhando com a gente. Então, acho que o principal insight foi as empresas que eu vejo, que eu atendo, né, hoje com a Adfat, enfim, as empresas que cresceram foram as que se preocuparam em proporcionar um ambiente de trabalho diferente, em ter um desenvolvimento das pessoas que estão junto, em fidelizar as pessoas que estão trabalhando, para assim depois poder atingir outros níveis, né, do trabalho, enfim, vendas, porque eu acredito muito nessa transformação das pessoas. É algo que, através do conhecimento, a gente se transforma, a gente se autotransforma, a gente aprende coisas novas, a gente evolui, a gente cria um controle das nossas emoções, que eu acho que isso é muito importante também. Parece clichê, mas não é. Então, quando a gente passa a atingir outros níveis, a gente começa, de fato, a se conectar com outras coisas também. Olha que interessante, né? Ela falou de controle das emoções, gente. E está muito relacionado ao seu autoconhecimento. Você se conhece, você sabe como você é, porque a liderança, ela envolve você ter muito autoconhecimento. Porque se você é um líder, que você sabe qual é o seu momento, sabe o que você está sentindo, consegue lidar com as suas emoções, você vai conseguir liderar de uma forma muito fácil. Porque muitas vezes o líder está com uma situação e se ele não sabe lidar com aquela situação, às vezes ele acha que o problema está no funcionário, e não é, está nele. Não. Então, toda essa interpretação também é muito importante. Eu acredito muito, eu já trouxe grandes nomes do autoconhecimento aqui, Roberto Chiniachik, por exemplo, é um deles, inclusive um amigo, um mentor, um parceiro de negócios, um investidor junto, onde a gente sempre olha como é que a gente vai para o próximo nível. Exato. Heloísa Capelas também, não sei se você já ouviu falar dela, mas ela fala de um processo chamado processo Hoffman, que é um processo para você trabalhar realmente seu autoconhecimento. São 7 dias imersos para trabalhar tudo isso. Eu acho que faz muita diferença na vida das pessoas isso. Porque, Lilian, eu acredito muito em a gente se autorresponsabilizar também. Foi ali que os negócios começaram a evoluir, porque quando a gente culpa os outros, a gente acha que o problema é o outro, a gente acha que o problema é o mercado, o governo, o dia, o sol, a chuva. A gente tira a capacidade de poder resolver aquilo. E nós somos brasileiras, a gente precisa olhar o nosso lado brasileiro de ser resiliente também. Exato. Tira esse lado de só da preocupação, porque com certeza faz parte, a gente tem que saber contornar e nós somos seres humanos, mas tenta olhar também esse lado do brasileiro. O brasileiro é um empreendedor resiliente, ele a todo momento está ali tentando fazer acontecer. Inclui o seu autoconhecimento dentro, com certeza a gente vai chegar numa jornada assim como a Jéssica tem trabalhado, tem construído. Mas ao longo dos 25 anos de carreira, o que mais mudou no mercado óptico brasileiro? O que você viu que realmente foi uma transformação? Lília, na verdade, é um pensamento, né, meu, e por isso que nasceu Regeneração Óptica, que é exatamente pouca coisa mudou. Pouca coisa mudou. Olha que interessante. Exato. É esse olhar
pensa numa ótica. Pensa numa ótica há 50 anos atrás. É a mesma coisa, é verdade. Você senta lá, escolhe o óculos, vai ali na mesinha do lado, ali, às vezes tem aquela avaliação Mesma coisa, ali não é? do seu grau. Não é a mesma coisa. É verdade. Então, eu vejo que é um E setor... aqui no mundo, porque você vai comprar óculos em no outros lugares, é a mundo, mesma exato. coisa. Então, a gente está vivendo uma era de transformação digital, inovações e tudo que está acontecendo no mundo, mas o ramo óptico ainda está muito para trás, está muito atrasado. Então, exatamente, o Regeneração Óptica nasceu disso, porque a gente precisa regenerar o setor, obviamente, iniciando pela parte mais básica, a gestão, pessoas. Parece, né, aquilo, digo, mas é muito óbvio, mas é algo que a gente ainda está deficiente isso no mercado. Então, eu digo que é um ramo velho, que ainda falta muito desse olhar das pessoas, de entender que existe algo muito maior. A gente pode fazer muitas coisas, a gente pode se conectar e pode transformar aí o setor se a gente se der as mãos, sabe? Porque o setor óptico tem uma coisa, eu digo, as pessoas nem se olham muitas vezes como concorrente, elas se olham como inimigas. É algo muito louco, porque, se aquele fulano não almoça naquele restaurante, eu não vou. Sabe, é um pensamento que eu tenho, eu digo, a gente tem cliente para todo mundo, sabe, essa energia, quando tu coloca energia muito no outro, tu não olha para o teu negócio. Só. As pessoas têm um monte de óculos, eu pelo menos tenho vários óculos, adoro óculos. Óculos muda a sua aparência, muda a percepção, ele está ali para te trazer uma... Muitas vezes até a tua personalidade, né? Muitas vezes como tu se coloca ali, né? Então... E ele serve para momentos também, né? Sem dúvida. Principalmente quando a gente olha os óculos de sol. Poxa, tem vários momentos, são óculos diferentes, são situações diferentes, são looks diferentes. Lilian, eu brinco que a gente não pode ir para um jogo de futebol calçando salto alto. Exato. E a gente não pode ir de chuteira para um casamento. Perfeito. E o óculos é exatamente a mesma coisa. E isso ainda nas pessoas é algo que as pessoas ainda não internalizaram. Que elas podem sim, as mulheres têm 50 sapatos, mas elas têm um óculos. Não, gente, vamos mudar. Eu tenho vários óculos, eu adoro. Inclusive, de fato, eu tenho vários óculos que eu estou amando. Aliás, looks perfeitos. Aí, se vocês acompanharem no meu Instagram, vocês vão ver. Eu sempre com óculos da Difat. Mas em que momento você percebeu que a sua missão ia além do empreender e envolvia ou contribuir para a transformação do setor? Já que você viu que realmente, Lília, nada mudou. Lília, eu acho que quando eu comecei a passar isso que eu estou falando para ti, sobre pessoas, o que eu estou fazendo com a minha equipe, como eu lidero, o que eu acredito, as pessoas começaram a buscar um pouco mais, porque viram que poderia ser um caminho isso. Esse entender o autoconhecimento, entender que a gente precisa estudar, conhecer, aprender sobre gestão, estar em lugares diferentes, esse movimento todo, eu acho que foi ali que começou a mudar. As pessoas começaram a ver um caminho, né? Então, vamos tentar fazer isso e deu certo. Então, foi ali que a gente começou a crescer, porque existe um propósito. Eu falei, né? A gente não corre atrás do dinheiro, a gente corre atrás desse propósito, que é transformar, é entregar algo diferente. Hoje, a Difat é a marca número 1 em clip-ons no Brasil. Então, a gente se especializou naquilo porque a gente entendeu que aquilo pudesse ser algo diferente para o nosso cliente. A gente tem lançamento todo mês, a gente tem um monte de coisas que a gente faz para o nosso cliente para que ele venda mais lá. A minha preocupação é com que ele venda mais. Se ele vender mais, ele compra mais de mim. Então, a minha preocupação não é, por exemplo, vou ter que vender 1000 peças para aquele cliente. Não, daqui a pouco ele comprando 100, ele faz um giro mais rápido, ele vende mais, o dinheiro dele entra no banco. Então, a minha preocupação não é em ele comprar mais de mim, a minha preocupação é que ele venda mais. Então, olha como a perspectiva é diferente. Então, quando a gente passa a enxergar de uma forma diferente o nosso negócio e ver que dá certo, foi ali que começou essa transformação. Olha que diferente. Diferente não, que importante. Que ele venda mais, porque se ele vende mais, consequentemente ele compra mais. Excelente. Olha que conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, mas agora a gente vai para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio.
Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída, uma revolução em tecnologia e inovação, com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa aqui que está maravilhosa. Estou conversando com a Jéssica e ela trouxe tantos insights valiosos, só que agora a gente vai falar sobre liderança, sobre inovação. E ela criou um movimento muito interessante chamado Regeneração Ótica. E eu quero que ela explique para a gente o que significa regenerar um setor como esse e como que você trouxe esse conceito que é tão importante hoje. Bom, através de uma dor é onde a gente consegue buscar essa inspiração. Ouvindo os nossos clientes por muito tempo reclamando, sem saber onde buscar, sem saber o que fazer, sem conseguir crescer os seus negócios, aquilo começou eu disse, como é que eu posso ajudar as pessoas? O que eu posso fazer? Então, eu fui buscando, com essa parte de gestão, dando alguma dica. Então, começou de forma, obviamente, pequena, de uma forma bem espontânea, assim, de conseguir trazer vamos fazer uma aula, vamos gravar uma aula, vamos falar um pouco de marketing, vamos falar um pouquinho de vendas, de forma gratuita, Vamos ajudar essas pessoas, de novo, se o outro cresce, a gente cresce. Então, a ideia sempre foi transformar as pessoas que estavam ali nos ouvindo e buscando melhorar. Então, começou pequeno, aí depois eu comecei a gravar alguns podcasts, chamava algumas pessoas para falar, para inspirar, para trazer alguma ideia, pessoas de fora do setor. Eu acredito muito que olhar para fora do setor óptico, olhar para fora do setor que a gente trabalha, nos inspira, faz a gente crescer, faz a gente ser inovador, porque muitas vezes a inovação não é tu criar algo do zero,
É tu olhar para fora, se inspirar e adaptar para o teu negócio. Isso, eu acredito muito em modelar. Modelar. A gente, eu assim, acho que a modelagem, ela faz parte da nossa jornada de entender o que o outro está fazendo de diferente e olhar o que dali para você é importante e realmente modelar. Eu não acredito que você está copiando outra pessoa. Tu adapta. Porque você vai adaptar, você vai entender qual é o conceito. Eu fico muito feliz quando as pessoas modelam o que estou fazendo. Muitas pessoas participam aqui do programa. Lili, eu também vou fazer dessa forma, gostei dessa ideia. E é a modelagem, gente. A gente está aqui para ser exemplo, para gerar transformação e para que outras pessoas olhem os exemplos e façam a transformação dos seus negócios. Assim como eu tenho muitos exemplos, né? Eu acho que essa visão, Jéssica, ela é extremamente importante. E você está fazendo isso. Então, acho que olhando nesse segmento, olhando modelagem, com certeza vai para o próximo nível. Mas conta mais aí pra gente. Vamos lá. Então, começou... Então, um dia eu estava ouvindo o dono da Rosewood, aqui do hotel, Sim. em francês, em Gramado, e ele falou muito sobre a palavra regenerar. Que é o que eles estão trazendo esse conceito aqui para São Paulo também, enfim, toda aquela área que ele comprou e Aliás, tá desenvolveu, incrível, né? E eu disse, é isso. É essa palavra que a gente precisa, foi um insight. Eu disse, é essa palavra que a gente precisa. A gente tem que regenerar hoje o setor, porque o setor é um setor que pensa muito com a cabeça lá de trás, pouco faz, pouco inova, fazendo a mesma coisa há muitos anos. Então, muitas vezes não tem um conhecimento, falta técnica, falta essa motivação, falta, né, olhar. Inclusive, a gente enxerga isso porque muitos negócios hoje não conseguem ter sucessão, porque os filhos já não querem mais saber da ótica. Então, a gente tem clientes hoje com 80, 100 anos de CNPJ e a família já não tem mais para quem seguir. Então, ali também tu enxerga que o setor as pessoas não estão olhando para, de fato, o que é o setor óptico. O quanto a gente tem como saúde visual, o quanto a gente pode crescer, o quanto a gente pode ser próspero nesse setor. Então, a gente entendeu que regenerar o setor é o que a gente precisa neste momento, juntando os clientes, fazendo com que os clientes se conectem. Por quê? Como eu falei antes, a gente entender que o outro é meu inimigo, muitas vezes ele pode ser um parceiro, muitas vezes ele pode te dar uma ideia, e às vezes não precisa nem ser da mesma cidade. E isso não existia. A gente não tem com quem conversar, a gente é muito isolado, a gente quer trocar uma ideia, muitas vezes tu não vai conversar com um amigo que não tem um negócio igual o teu, às vezes não é a mesma conversa do que conversar com alguém que tem a mesma dor. Então, a gente começou a juntar essas pessoas, tanto na DIFAT, a gente faz um evento de premiação, e nesse primeiro evento de premiação, que ainda nem existia o Regeneração, os clientes amaram. Eles disseram, como é legal a gente conversar com alguém que tem uma ótica, que tem a mesma dor que eu. A gente precisa fazer mais isso, se conectaram, trocaram o telefone, conversaram depois. Eu disse, é isso, as pessoas estão carentes. Então, começou tudo isso, começou essas aulas, começou essa conexão, começamos a movimentar, né? E aí que nasceu o Regeneração. E aí, começamos com essas aulas, aconteceu tudo isso, as pessoas já estavam se conectando. E eu disse, mas a gente precisa de mais. A gente tem que fazer mais coisas, a gente precisa ter esse movimento nosso, não só o evento da DIFAT, a gente precisa ampliar isso. E aí eu comecei a pesquisar e não existia um congresso de ótica no país. Eu digo, gente, como assim? Tem congresso de tudo. Então, eu não inventei nada. O congresso já existe. Né? Um congresso, vários congressos existem. Mas o congresso de ótica não existia. E eu disse, é uma boa oportunidade para a gente juntar todas essas pessoas, e ensinar sobre gestão, que elas precisam, e ensinar sobre liderança, venda, marketing. Porque é isso que a gente precisa, e se conectar. Então, a gente fez, ano passado, a primeira edição. Foi uma edição piloto, que a gente organizou em menos de 30 dias. Em 20 dias, a gente começou a fazer venda, então foi uma coisa muito louca, né? Porque vamos fazer um congresso em 20 dias. Mas a gente já teve uma boa participação, e ali a gente entendeu que as pessoas precisam, estão sedentas por esse conhecimento, estão sedentas por conhecer pessoas que vivem as mesmas dores. E foi aí que iniciou todo esse movimento do Regeneração com o Congresso. Então, o Congresso hoje é um produto, né, um caminho, um filho do movimento, mas a gente já tem parcerias hoje, já tem apoios, né, que estão firmando isso. O Sindiótica foi o primeiro lá no estado que chancelou, a gente está junto, a gente precisa disso. Esse ano já entrou outras empresas também, já tem patrocinadores. A Jorsul, que é uma entidade lá no estado também, que faz uma feira bem grande também, já está chancelando, está apoiando o Congresso, porque realmente entenderam que é algo que é diferente, as pessoas precisam, as pessoas querem mudar, é para esse caminho que a gente precisa seguir. Olha que interessante, gente. Eu estou conversando aqui com a Jéssica e ela estava contando e eu estava só refletindo. E eu acho que é isso que é a mágica do LPA e você. Eu brinco que ele é um mini MBA. A gente está sempre aprendendo com quem está aqui com a gente. Certeza.
Então, você de casa, aproveite cada mensagem, cada detalhe, cada fala que é passada aqui, porque é para te transformar. E eu me remeteu a uma situação que eu tive, entre várias, mas a gente tem que olhar muito o ambiente que envolve, não tem a concorrência simplesmente, pode ter a coparticipação. E eu acho que é isso que a Jéssica está trazendo muito no modelo dela. Na época que eu trabalhava na IBM, eu atendia muitos clientes. E muitas vezes eles tinham característica de serem concorrentes, porque eles vendiam produtos similares. E eu lembro que eu levei 16 clientes para Las Vegas para um evento e coloquei todos os CEOs juntos na mesa. Eu era a única mulher na mesa. E todos eram concorrentes entre si, de uma certa forma. Mas eu lembro que a mensagem que eu trouxe naquela mesa, a gente pode fazer negócio entre si. Por mais que vocês tenham algum contexto ali entre concorrência, porque vocês vendem produtos similares, mas eu acho que a gente tem que pensar com cabeça de ecossistema. Como é que uma coisa pode complementar a outra. E muitas vezes não é só no lado profissional, não. Às vezes é no lado pessoal. Pessoal, sem dúvida. E eu acho que a gente, nessa vida, tem que pensar como é que a gente olha esse contexto como um todo. Eu lembro que foi um almoço em Las Vegas, num evento gigantesco, reuni todos, e foi tão legal. Foi uma coisa diferente. E aí eu trouxe C-Levels também da companhia que fizeram algumas agendas. E aí você olha e fala, gente, vamos comparticipar. Vamos ver como é que a gente soma. Por que eu envolvo apresentadores de outros programas de televisão? Eles não são meu concorrente. Eles são pessoas com histórias reais que a gente pode colaborar. Quanto a gente pode aprender. Que eu posso aprender com ele. Eles têm outras bagagens, outras experiências. Por que eu convido também e trago para dentro do meu ecossistema e conecto com outras emissoras? Ele não é um programa concorrente do meu. Estou abrindo espaço, estou gerando oportunidade. Porque o LPI você é isso, é gerar oportunidade, é deixar legado, é fazer transformação com quem passa por aqui e vê esse programa. E na hora que eu vejo a sua mensagem, eu falo, que interessante, né? Como é que a gente vibra a mesma coisa ali. Eu acredito muito nisso. Porque se tu tá num lugar onde as pessoas só reclamam, só falam mal dos outros, tu vai vibrar aquilo. Mas se tu tá num lugar, tu tem um propósito, tu busca essa evolução, tu vai se conectar também com essas pessoas que estão na mesma energia, na mesma frequência, o que cada um pode chamar. Então eu acredito muito nisso, que a gente não se conecta por acaso. Eu não tô aqui sentada hoje por acaso. E com certeza foi algo que eu fui construindo para poder chegar hoje, sentar aqui, ser entrevistada por ti, estar nesse programa. Então, eu acredito muito nessa... A gente constrói o nosso caminho. Sim. Não tem sorte, sabe? A gente tem a nossa disposição, o nosso movimento, a nossa vontade, a nossa frequência, o quanto a gente está disposto por aquilo, o quanto a gente está fazendo por aquilo, porque as pessoas muitas vezes esperam cair do céu as coisas, né? Eu vou esperar aqui, não está acontecendo, porque não é para acontecer, mas não está fazendo nada. Não está fazendo nada para acontecer. Tem que estar em movimento. Tem que estar em movimento, tem que estar querendo fazer e querendo acontecer, né? Excelente. Mas ainda falando desse congresso, né? O Congresso Brasileiro da Ótica, que nasceu com o propósito de fortalecer o setor. Essa iniciativa, ela vem gerando um impacto. O que você está vendo nesse congresso? O que você está vendo? Você contou de que em 20 dias ele aconteceu. Tem um novo congresso chegando? Tem. Dá para dar algum spoiler? Com certeza. A gente já tem o segundo marcado, 7 de novembro, em Bento Gonçalves. Gente, 7 de novembro acompanha aí, 2026. Isso aí. Então, a gente já tem a data. A gente está preparando algo muito legal, porque quando a gente fala do Congresso e a gente fala sobre gerar essa transformação, o que a gente precisa mostrar para as pessoas? Novas experiências. Elas precisam enxergar. Sempre tem uma frase, aquilo que tu vê, tu não desvê. Então, a gente criou experiências ali, a gente criou um espaço, a gente criou toda uma dinâmica para que não fosse só mais um evento, que a pessoa, de fato, saísse transformada de lá. Então, a gente selecionou muito bem as pessoas que estavam falando, os assuntos, trouxe pessoas de fora do setor. Então, essa foi, acho que, a maior contribuição. Porque se eu só olhar para o que o outro está fazendo, eu vou copiar e vai seguir tudo igual. Então, a gente precisa se inspirar fora, transformar dentro. Mas o que gerou muito, o que a gente ouviu depois das pessoas que estavam lá foi... Eu não estava batendo meta. No mês seguinte eu bati meta e não parei mais de bater meta. Porque aquilo me gerou uma transformação. A gente teve pessoas que disseram, eu nunca tinha ido num evento, eu nunca tinha estado num ambiente desses. Então parece pequeno. Parece que é algo para muitas pessoas que estão nos ouvindo, pode ser, nossa, mas isso é tão comum. Mas num setor que já tem muitos anos fazendo da mesma forma, as pessoas que estão ali também às vezes não têm muitos acessos. Então, a gente conseguiu colocar pessoas nesse movimento, fazer sair da sua cidade e ir para outra. Isso, né? Esse movimento que eu acredito que só estar em movimento, tu já não é mais a mesma pessoa. Exato. Tu expande a tua cabeça, tu expande a tua visão.
conectando-se com outras pessoas que vivem as mesmas dores. Então, a gente fez dinâmica naquele dia para jogar um problema de ótica e todo mundo que está ali ajudar a resolver aquele problema, que é melhor, que é uma mentoria melhor do que essa. Pessoas que vivem a mesma dor todos os dias, que fazem e estão fazendo algo diferente. Então, ali, quanto caminho a gente encurta? Aprendendo com outras pessoas. Então, a gente também tem um movimento no dia anterior do congresso, que é um movimento é um VIP, que a gente chama, onde a maioria, obviamente, é o dono, o CEO da empresa, e ali a gente gera experiências. Ano passado, a gente jantou num local, que a casa era de 1920, então a dona contou toda a história, contou como era feito, a gente se conectou ali dentro com outros donos de ótica. E esse ano, a experiência VIP, não vou dar nenhum spoiler, mas ela, assim, será maravilhosa. Para quem não conhece também, Bento Gonçalves é uma boa oportunidade de estar lá, porque ela vai gerar experiência. Então, a gente precisa enxergar o que está acontecendo fora para se inspirar e trazer para dentro do nosso negócio. Excelente. Ó, fica aí a dica sobre o congresso. Tem um site já do congresso? Tem o Regeneração Ótica ali que pode buscar, tem toda a informação, busca para o Congresso Brasileiro de Ótica também vai aparecer, tem o Instagram, também a gente tem bastante conteúdo lá, inclusive a gente faz ali dentro do Regeneração Ótica aulas gratuitas. Então esse mês a gente teve uma sobre Disney, que foi muito legal, foram 3 horas de conteúdo ali sobre Disney, o que a gente podia aplicar no setor óptico. Então ali a gente também está entregando um conteúdo, porque de novo, se a pessoa lá se transforma, muda, gera resultado, a gente vai, é uma onda, né, Lilian? Eu acredito muito nisso. E a gente tem algumas aulas gratuitas, então ali a pessoa se inscreve, participa da aula com a gente, mas o grande encontro é no congresso, né, onde a gente se junta fisicamente, que é diferente do que só está numa câmera hoje. Então, ali também tem todas as informações dessas aulas que a gente dá. Eu chamo pessoas de fora do setor para falar. Trago a minha experiência de 26 anos no setor óptico também, associo as ideias ali e assim a gente cresce. Olha só, que dica importante que ela deu aqui. Na verdade, ela te deu um presente. Porque na hora que ela mostra para você que através do site você tem a opção de ir para o congresso e você tem a opção ainda de assistir aulas gratuitas de um conteúdo que vai te levar para um próximo nível, você não pode perder a oportunidade de acessar e entender qual é esse conteúdo que pode fazer a diferença para você. E às vezes não é só no segmento óptico, porque na hora que a gente olha conteúdo de transformação, gestão, vendas, ele pode se encaixar em vários segmentos. Mas claro, se você for setor óptico, vai fazer toda a diferença você participar disso. Então, pega essa dica aí, que com certeza vai ser incrível para a sua transformação. Mas hoje se fala muito em inovação. E inovação vai muito além de tecnologia. Inclusive, nos bastidores, nós estávamos tendo ideia com tecnologia, mas eu não posso dar spoiler, vocês vão ter que aguardar. Deixar nós num dia, a gente monta 5 negócios. A gente estava justamente conversando sobre isso, né? Ideia e criatividade é o que não falta. A gente sai realmente de braço para execução, porque é tanta coisa que realmente tem hora que eu paro e falo, gente, se eu tivesse um montão de gente, vocês ocupariam mais um montão de coisa. Com certeza, a gente faria, não tenho dúvida alguma então, disso. Só o dia precisava, sei lá, triplicar a quantidade de horas. Você sabe que eu saí numa revista uma vez, está escrito dia de 48 horas, né? Ah, então. Enfim, eu me identifico, eu não vou julgar, fica bem tranquila. Mas, enfim, olhando o cenário de tecnologia, hoje a gente está falando muito de inovação, mas como que liderança, gestão e desenvolvimento de pessoas impulsionam a inovação dentro da empresa? Você falou muito sobre pessoas, muito sobre desenvolvimento. E eu queria que você trouxesse um exemplo prático para a gente aqui de como impulsionar, para que as pessoas pudessem executar isso no seu dia a dia. Lília, eu acho que a primeira questão é sobre a mentalidade. A gente precisa expandir a nossa mente. A gente precisa olhar e ver que sim, existem caminhos diferentes. Sim, a gente pode crescer. Sim, a gente merece crescer. E a partir disso, a gente vai buscar ferramentas que nos ajudem a poder expandir isso e fazer esse resultado aparecer. Então, muitas vezes a gente espera uma ferramenta nova, algo totalmente transformador. Mas hoje em dia tem IA aí que está ajudando muito, né? Tem ajuda no marketing, ajuda na venda. Então, expandindo a mente para colocar um sistema, trabalhar com CRM, que eu sei que muitas óticas não trabalham, elas ficam sentadinhas lá esperando o cliente chegar. Quando a gente passa para dizer assim, mas isso é muito simples, mas ainda no ramo óptico ainda é pouco trabalhado, é pouco explorado. Então, muitas vezes, não é algo que a gente precise trazer uma tecnologia super inovadora de fora do país. A gente precisa olhar para o nosso negócio com mais carinho, com mais atenção, com aquela visão de que eu posso crescer, o que eu preciso fazer para crescer? E aí, buscando essas ajudas, mas isso é da tua personalidade, é da tua mentalidade.
Então, se tu não tiver essa visão de que sim, tu pode, sim, o mercado está aí acontecendo, sim, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tu vai ficar parado. Pode vir a tecnologia que for. E tu vai olhar para aquilo e tu vai dizer assim, para mim não dá certo. Porque tu é aquela pessoa que olha para tudo e acha problema. Então, tu precisa, de fato, antes de qualquer coisa, mudar essa visão, ter a visão de onde tu quer chegar. E aí sim o caminho vai aparecendo, vai se transformando, as pessoas que precisam vão chegando, a tecnologia vai aparecendo e vai ser fácil para ti. Mas se tudo que tu olhar, tu achar problema, não tem tecnologia. Primeiro, preciso saber onde você está. Você quer conversar comigo, Siri? Tá bom. Estamos aqui conversando. Ela entrou aqui na nossa conversa, mas é sobre isso, sabe? É a gente olhar primeiro aonde a gente quer chegar e depois buscar no caminho qual é a inovação, qual é a tecnologia que precisa, uma IA que vai nos ajudar. Mas se tu não tiver essa mentalidade, realmente tu vai achar a melhor ferramenta do mundo, a melhor tecnologia do mundo, tu vai olhar para aquilo e tu vai dizer assim, não dá certo para mim. Porque tu é essa pessoa, tudo dá errado. Até a tecnologia estava querendo participar da Tu conversa viu? com a gente. É isso mesmo. Olha que dica interessante que a gente acabou de receber da Jéssica. Ou seja, não é só pensar na tecnologia, é pensar em como você está olhando para dentro do seu negócio, como você está interpretando o que você tem. Às vezes é realmente dar uma pausa, refletir sobre tudo que tem. Olhar para a gestão. Olhar para tudo onde pode ser mudado, onde tem um número que eu não estou enxergando, onde tem uma técnica ali, daqui a pouco há uma ferramenta que eu posso utilizar para chamar o cliente, para me ajudar a entender o meu negócio. Tem tanta coisa para a gente fazer. Coisa. E não são coisas difíceis. E o importante é começar. É começar. Às vezes uma ferramenta pequenininha, basiquinha, vai te ajudar muito. E isso já vai ser inovador no teu negócio. Perfeito. Porque a inovação não é só tecnologia, gente. Inovação está relacionado ao que você está tomando como ação para fazer acontecer. E muitas vezes a tecnologia não é o principal meio. Está muito mais relacionado ao que você está fazendo. Mas agora nós vamos para o intervalo e já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito.
A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa aqui com a Jéssica, que está incrível, mas eu queria que a Jéssica trouxesse um pouco para a gente sobre a visão relacionada ao marketing. Você se dedica ao estudo do marketing estratégico. Como é que essa formação complementa a sua visão nos negócios? Bom, o marketing, para mim, ele é o primeiro passo de tudo. É onde a gente vai criar a nossa história, o nosso caminho, é onde a gente vai poder mostrar o nosso propósito, o nosso produto. Então, o marketing envolve tudo que está relacionado aonde a gente vai ter toque com o cliente, né? Onde a gente vai chegar no cliente. Para a partir dele, acontecer o comercial. Então, eu entendo que o marketing é o primeiro passo de tudo, é onde a gente precisa botar toda a nossa energia, porque muitas vezes a gente bota energia na venda, mas não bota energia no marketing. Mas para tu ter uma boa venda e uma venda fácil, se tu fez um bom marketing, a venda fica fácil. Então, a pessoa precisa se conectar contigo, a pessoa precisa entender quem tu é, a pessoa precisa entender o produto que tu vende, se tu tem credibilidade, e quem faz tudo isso é o marketing. Então, para mim, o marketing é onde a gente realmente hoje é onde eu boto muita energia para criar tudo isso, para estar olhando para ele, porque senão a venda fica difícil, tem muita objeção, né? E muitas vezes, se tu tivesse feito um bom marketing, a tua objeção cairia muito. Então, o marketing para mim hoje é onde eu estudo, né? Coloco essa energia, né? De entender o que é o marketing, como a gente pode fazer para poder gerar mais negócios e poder gerar toda essa transformação. Olha que insight interessante. Eliminar a objeção. Porque a venda flui mais rápido. Muito. Quando você já elimina as objeções, o seu cliente já chega pronto. Para comprar. Uhum. Por isso que muitas vezes você vê as pessoas fazendo compra, não pode demorar muito tempo, tem que ser mais rápida quando é no digital, no máximo 3 a 4 cliques para a pessoa realizar a compra. Só que antes disso, ela viu um marketing, ela viu um produto, ela se encantou através de uma mensagem que alguém colocou ali, através do marketing, para poder executar e vir para a compra. É muito interessante pensar nessa esteira, né? Porque você você tem o seu produto, você trabalha bem o marketing, depois você ainda tem que ter um UX, né? Uma experiência de compra ali. Sim, também. Tá tudo conectado, que é o marketing pronta. que desenha isso tudo também, né? Porque toda essa experiência, o que eu vou proporcionar para o meu cliente também é para te gerar menos objeção lá no final. Então, quando tu só olhar para a venda, tu não atendeu bem, o teu produto estava muito mais ou menos, a tua loja estava muito mais ou menos, tu não olhou para os detalhes. Então, o marketing é o que olha para o detalhe. Exato. Gerar experiência. Eu gosto muito da experiência. Você deve ter percebido aqui no nosso espaço o que a gente gosta de mostrar, de ter experiência, de trazer o convidado, de receber o convidado. E a gente sente, né? Porque chega aqui, já tinha o café, já tinha uma comidinha, já tinha todo esse carinho. Porque é um carinho. É um carinho. Eu acho que o marketing envolve um carinho. Eu acho que é isso mesmo. Para a pessoa estar à vontade, para estar aqui, ela está ela. Porque acho que quando a pessoa está à vontade, ela está ela. E eu quero levar a pessoa na íntegra para vocês. A pessoa natural, ela sem preocupação, ela com leveza, porque você aí do lado merece receber isso, merece receber a leveza, merece a autenticidade, merece a energia boa que está aqui indo para você, para te ensinar, para te transformar, porque esse é o legado do LPA e você.
Mas continuando, eu quero saber agora sobre tendências. Você acredita que quais aquelas tendências que realmente assim vão transformar o mercado, principalmente olhando o seu setor nos próximos anos? Lilian, a tendência é que quem não olhar para essa transformação vai fechar, porque o mercado é um rolo compressor, né? Então a tendência é olhar para o seu negócio com esse olhar de empresário, de gestão, de conexão, de o que a gente pode fazer para se ajudar. Porque quem está ali sozinho, sem olhar para o negócio, sem olhar para os números, sem olhar para o marketing, sem olhar para a venda, sem olhar para a inovação, sem olhar para IA, sem olhar para tudo isso, poucos anos a gente já não tem mais a sucessão, já não tem mais quem vai tocar o negócio vai fechar, porque hoje está muito rápido com a internet, está tudo, então a gente precisa estar um pouco olhando para tudo. Porque, de fato, o negócio, a gente tem que olhar para tudo, né? A gente fala, parece clichê, né? Ah, mas isso é um negócio, todo mundo, mas a gente falha. E são nas pequenas coisas que a gente falha que é onde dá errado. Então, como eu falo, a gente não precisa uma mega transformação, uma mega ferramenta, não. A tendência é, olha para a coisa pequena, olha para esse carinho que a gente pode ter, olha para a experiência do teu negócio, desenha todo o teu processo, todos os pontos de contato com o teu cliente. Eu tenho certeza que 80% das pessoas não fazem isso nos seus negócios. De olhar cada onde a gente pode melhorar. E ter esse pensamento de onde eu posso melhorar, é isso que faz a transformação. Eu acredito muito nisso. Acho que pensar para frente e o que eu consigo melhorar hoje, para amanhã e para depois. Eu acho que esse pensamento é o que faz a gente seguir andando e crescendo. Porque quando eu olho para o meu negócio e digo, tá tudo perfeito, sempre tem alguma coisa para melhorar. Sempre tem. Sabe, eu não posso olhar para aquilo e dizer assim, eu sou perfeita, meu negócio é perfeito, tá tudo lindo, maravilhoso. Amanhã vem um rolo compressor por cima de ti e tu acabou, entende? Então, tu olhar para o negócio e dizer assim, onde eu posso melhorar e ter essa percepção de que sim, a gente sempre pode fazer diferente, é onde faz a gente crescer, movimentar e encontrar o caminho. E olha que interessante, eu acho que a gente também tem que levar isso para os nossos times. Sem dúvida. Eu até brinco, eu falo, gente, se a gente quiser trabalhar 24 horas, tem trabalho. O ócio não existe. Eu brinco lá na empresa, se alguém disser que não tem o que fazer, tá errado. Porque tá errado, porque tem coisa para fazer o tempo inteiro. Cabe a gente tentar olhar e entender com que olhar eu estou olhando em cada momento, em cada situação, em cada negócio. E tirar o melhor das pessoas também, porque às vezes tem pessoas que naquela função ela não está performando bem. Mas se tu não tiver esse olhar do líder, esse olhar das pessoas, tu não consegue identificar. Então é importante a gente olhar para as pessoas como de fato pessoas, o problema dela lá fora é o problema dentro da empresa. Não existe essa história de problema fica na porta de fora. Não existe isso. É a mesma pessoa que está na tua frente. Então tu precisa ter esse olhar mais humano para as pessoas que estão contigo, para poder identificar onde ela vai performar melhor, se é de fato naquela função, ou aonde ela vai ter o 100% dela. Então só que precisa desse olhar de pessoas. Sim. Precisa desse olhar interno, esse autoconhecimento que nós falamos lá no início. Porque senão tu não consegue entender o outro. Tu acha que o outro não está fazendo, tu acha que o problema só é o outro, mas na verdade foi tu que não conseguiu olhar para aquela pessoa e entender se tinha algum problema que tu pudesse ajudar, ou de fato colocar ela numa outra função, fazendo alguma outra tarefa, onde de fato ela iria performar. Perfeito. Olha quantas dicas e quantos insights vocês estão tendo aqui. Então, quando ela faz um comparativo de tendência, está muito relacionado à gestão, à liderança, aos processos, porque a tecnologia vai ser o meio da transformação. Exatamente. Não é o principal caminho. Não é o principal caminho. E quando a gente olha realmente um produto que envolve um produto físico, eu tenho que entender como é que eu pego e transformo também isso num produto digital em algum momento, num digital. Você vê também esse segmento, você já está criando uma solução que você comentou aqui comigo também, da Nora, onde você tem um processo que não precisa ter uma loja física? Não. A Nória, a loja, né, que nós temos hoje, foi a primeira ótica no estado do Rio Grande do Sul a ser totalmente em domicílio. A gente nunca teve ponto físico com a Nória em Bento Gonçalves. Ela nasceu de uma dor minha, porque eu era aquela pessoa que não queria ir para as lojas, não quero perder tempo no trânsito, por mais que seja uma cidade pequena ainda, me incomodava. E as pessoas começaram a buscar isso e eu comecei a levar para casa das pessoas. E ela, cada vez mais, aquilo foi crescendo, até que eu disse, não, isso precisa virar um negócio. Porque eu já tinha de Fátima, já era marca de óculos, por isso que as pessoas já buscavam isso. Elas batiam lá em casa e diziam, a gente quer comprar óculos, mas, né, resolve pra mim. Ela consegue ter algum acesso digital, alguma coisa que ela já faz uma busca, algo antes? A gente tem hoje Instagram, tudo, mas hoje é um modelo de negócio
que é aquela história do carinho, Lilian. As pessoas ainda querem, né, esse contato. Então a gente vai para dentro da casa da pessoa, a gente leva um cafezinho, a gente leva um biscoito. Ela tem todo um atendimento dentro da casa, no seu espelho, com a família, porque escolher óculos em casa, com a tua percepção, é diferente do que tu tá num negócio onde tá todo mundo atendendo, tá todo mundo cruzando por ti. Então ali é o momento que é o teu momento. É onde tu consegue de fato ser tu não precisa se preocupar se vai ter entrar um outro cliente que o vendedor vai querer, porque tem isso também, né? Tá sendo atendido, o cliente, não, mas espera porque eu vou atender o outro aqui do lado. Então não, ali tu tá, é o teu cenário, é o teu palco ali. Então a família ajuda a escolher, é uma outra experiência que a gente entrega hoje com a Nória, para que a pessoa se sinta de fato valorizada, tenha mais conforto, comodidade e não precisar sair em tempo com chuva, com trânsito, a gente faz todo esse trabalho. Então é um modelo de negócio diferente hoje com a ótica, que é a ótica em domicílio, né? Excelente. E que conselho você daria para quem quer empreender, crescer e construir um negócio com propósito? A gente falou de propósito aqui. Vamos lá. A paixão é muito importante. Entender o que tu quer com aquele negócio. Não é só ganhar dinheiro, gente. O ganhar dinheiro tem que ser a consequência. Então, entender o que tu pode transformar, o que tu pode entregar para a pessoa que está ali, que vai ser teu cliente. Muitas vezes não é só o produto. Hoje na Nória mesmo a gente fala que a gente vira quase psicólogos, porque a gente vai para dentro da casa da pessoa. Então, ouvir as pessoas, entender. Isso é um propósito. É transformar o dia dela. É saber que a gente vira amigo, então às vezes recebe a gente com café. Senta aqui, vamos tomar um café, com bolo. Então, é diferente do que tu só vender óculos. Então, a gente precisa ter, de fato, essa paixão, esse propósito. No caso, hoje, é transformar, é entender onde a gente pode, o que a gente pode fazer pelo outro. Precisa, sim, estudar, precisa, sim, conhecer, precisa, sim, se desenvolver. Tem que sair da zona de conforto, aquilo é necessário, porque é ali que tu vai encontrar coisas que talvez tu nem soubesse que existiam. Talvez, esse número eu nem sabia que existia, mas é um número que eu preciso. Eu preciso aprender a lidar com ele, eu preciso saber aonde eu busco ele. E, obviamente, ter essa visão de futuro, saber onde tu quer chegar. Porque se tu não sabe onde tu quer chegar, qualquer caminho vai ser difícil. Qualquer caminho também. Qualquer caminho é caminho, sabe? Então, a gente precisa, de fato, ter traçar, porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Dá o mesmo trabalho. Sonhe grande. E parece que os caminhos, quando tu entra com essa visão, parece que as coisas vão se encaixando, Lili, as coisas vão acontecendo. E parece que tu diz assim, mas é isso mesmo que está acontecendo, é porque tu se dispôs àquilo. Então, essa visão de futuro, né, é o que faz a diferença. Parece clichê, novamente, precisamos muito dessa palavra, mas tu saber para onde tu quer chegar, o caminho, a gente encontra ele. Perfeito. Olha quantos insights valiosos nós tivemos aqui. Mas agora nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou te falar uma palavra, você me responde em uma palavra ou em uma frase. Tá bom. Ótica. Sucesso. Liderança. Pessoas. Inovação. Tendência. Empreendedorismo. Desafio. Gestão. Importantíssima. Conhecimento. Necessário. Regeneração. O futuro. Propósito. Isso é forte. Propósito é o caminho. Futuro. Futuro. O nosso sucesso. Legado. O que eu quero ter quando eu morrer. Que as pessoas vejam que existiu alguma coisa que eu não... Né, eu me coloco, deixa eu só complementar. Se eu morresse hoje, o que as pessoas falariam de mim? Acho que essa é o legado. É o seu legado. Perfeito. Fica aí a dica do legado LPA e você gerar transformação para as pessoas que estão acompanhando. E a gente tem aqui a mensagem da Jéssica já deixando o legado justamente com tantas dicas, com tantos insights e com uma história tão transformadora. Mas eu queria aproveitar e te entregar um presente dos nossos apoiadores, te agradecer, foi uma conversa maravilhosa. Ai, que legal, o presente. Presente. O que temos aqui? Vamos ver. Temos um vinho da Finca Própria. Nossa, personalizado. Personalizado. A Finca Própria é a oportunidade de você ser dono de vinícola, você ter seu próprio terroir em Mendonça, através de um modelo de propriedade compartilhada. Então, acompanha com o @da Finca Própria que vocês vão saber mais informações. Que legal, tá com o meu nome. Você viu aqui, que lindo? Adorei. A gente tá ao lado do Antônio Mas e o seu nome aqui, muito com o LPA. Legal, obrigada. E tem um presente super especial aqui eu quero da ver Gifate. se vocês escolheram bem. Gente, olha a responsabilidade, porque a Jéssica
é dona da Difate e ela está aqui recebendo um óculos da Difate, que o time dela organizou a gente aqui, ajudou a gente fazer essa escolha. Vamos ver. Vamos ver. O que temos aqui? Uau! Não. Acertamos? Acertaram. Ah, então tá. Tem que colocar o óculos. Vou colocar, sem dúvida. Olha que lindo. Ai, ficou mesmo. Ficou? Eu falei, vocês estão ficando bons nisso também, junto com nós. Olha que linda essa peça, ótimo. Maravilhosa, né? Linda, então, linda. São peças que a gente sempre são muito versáteis, a gente procura muito ter esse olhar. Combinou com o look, sim, combinou olha, com tudo. Ter esse olhar para essa gestão do produto, para que ele seja fácil. Né? Então, quando a gente olha para um produto, ele tem que ser fácil de vender, tem que ser fácil de combinar, tem que pensar nos formatos de rosto. Então, hoje a Difate se preocupa muito com essa curadoria, né, de encontrar produtos que se encaixem, né, na vida das pessoas. Excelente. Eu tenho mais um presente para você, que é Dux Defender, para te proteger contra que germes, legal. bactérias, coronavírus. Ela estava me contando um pouquinho aqui, eu adorei isso aí. Eu uso no carro, se você espreia ele para você ver como ele é maravilhoso. É muito bom. Isso. Pode pôr na mão. Na verdade, eu uso na mão, eu limpo as bolsas de couro, tudo, porque ele não mancha. Nossa. E é um produto maravilhoso, o cheiro é bom bom, protege realmente. Adorei, não resseca a pele, não mancha a roupa. Pele, não é testado em animais. Muito obrigada. É um produto muito legal. Vou usar muito. Até com a Eloá, né? Com o filho, com tudo isso. Até hoje já em usa. dia. Muito bom, muito obrigada. Excelente. Deixa suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. E mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Eu que até agradeço, né? Obrigada. Então, o meu Instagram, Jéssica T. da Rosa, tem o Regeneração Ótica, tem a Difate Glasses, tem a Nória Ótica. Então, tem vários aí, todos com esses nomes mesmo, tá? Bem fácil de achar. Então, vai ser um prazer, né? Ter todos nos acompanhando, vendo toda essa transformação e se inspirarem, né? Buscarem mudar e se a gente puder levar um pouquinho, digo assim, uma pessoa que a gente atingir, que mude um pouquinho, a conta tá paga, o propósito está sendo feito. Excelente. E você acompanha o nosso programa no nosso site www.lpaevocê.com.br. Acompanhe também pelo meu Instagram, @Lili_Prima Albuquerque, pelo Instagram, @LPAevocê, e acesse o QR Code que está aqui na tela. Esse QR Code para você poder ganhar um e-book gratuito que vai te auxiliar na sua jornada e também a concorrer a vários prêmios do LPA. Então acompanhe, acesse o QR Code que está aqui na tela. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.